Olá, tudo bom? Namastê. Hoje meu convite é para a gente falar, conversar um pouquinho, fazer um bate-papo sobre algumas questões relacionadas ao yoga, como vivenciar e sentir, né, fora do nosso tapete, fora da nossa prática de asanas, o que é o yoga. E após esse bate-papo, os convido a uma prática de um pranayama, um exercício respiratório, chamado Bhramari Pranayama. Então se ajeite do jeito que for confortável para você, porque primeiro a gente vai nesse bate-papo. Vamos lá. Então vamos começar nosso bate-papo. A minha proposta, como eu já adiantei, é a gente falar um pouco sobre algumas questões do yoga que vão além das posturas, dos asanas, que em regra é o que mais nós associamos quando pensamos no yoga, né? A cena que nos vem à cabeça geralmente é uma postura, é um asana. E o que eu quero trazer para vocês, né, diferente, um pouco diferente do que eu trouxe de certa forma até agora, é o que tem talvez de mais desafiador dentro do yoga do que as posturas. E por que mais desafiador? Porque é onde mais mexe internamente, onde mais mexe com o nosso equilíbrio. Os asanas mexem com o nosso equilíbrio, né? Os asanas mexem às vezes, talvez com o nosso ego, inclusive, até onde eu consigo, nossa, eu quero fazer aquilo que hoje eu não sei, nossa, conquistei algo que antes eu não conseguia fazer, adquiri mais elasticidade, mobilidade, flexibilidade, que são todas questões muito importantes para o nosso corpo físico nesse momento. Os asanas também nos trazem muitos benefícios além do corpo físico, porque para entrarmos no asana, a gente tem que estar atento ao que estamos fazendo, né? A ideia é essa, prestar atenção na nossa respiração, prestar atenção nos nossos ajustes, prestar atenção na variação que sofremos a cada vez que a gente executa determinado tipo de asana. Mas o meu convite hoje é trazer para o conhecimento e para a discussão nossa, os convido inclusive a comentar, né, nesse vídeo se está fazendo sentido ou não essa conversa, se tem ideia ou sugestão de algum tema que a gente pode abordar aqui também, para deixar cada vez mais rico essa troca. E hoje a minha ideia é a gente falar um pouco sobre duas passagens que nós temos no Yoga Sutra de Patanjali. O que são, né, o Yoga Sutras? Na verdade, são um compilado de textos escritos há mais de 2000 anos, que Patanjali unificou, né, nesse documento, que é seguido por uma linha, né, do yoga bem maciça, principalmente aqui no Ocidente, e que nos traz, nos apresenta, nos instiga e nos convida a seguir determinado tipo de caminho e de condutas, e apresentando formas para isso. Patanjali, no Yoga Sutras, ele não apresenta, ele faz menção, né, em um dos sutras, ao asana. Só que nesse documento, o asana que ele apresenta é esse que eu estou aqui, nesse momento, que é uma postura sentada, estável, confortável, uma postura firme. Ele não fala de nenhum outro asana que a gente conhece atualmente. E, na verdade, todo esse apanhado que ele traz, e essa provocação ou informação, né, que eu quero levar para vocês,
é que toda essa bagagem, todas essas orientações são para esse momento de maior desafio, que é a meditação, né? Então ele nos prepara para a meditação. E para a gente entrar no estado de meditação, né, que o Yoga Sutras, o que ele nos orienta, né, nos apresenta? O que ele significa? São formas para a gente adquirir o autoconhecimento e alcançar a felicidade, que muitos chamam de alcançar a iluminação. Então, é disso que se trata. E especificamente hoje, eu quero falar do Sutra 1.30, que está no capítulo 1, que ele traz alguns obstáculos que devem ser eliminados por nós conscientemente, para que a gente consiga um aquietamento da mente. E o que ele diz? Os obstáculos que causam a agitação da mente são doença, apatia, dúvida, falta de atenção, preguiça, falta de renúncia, visão errada, falta de capacidade de manter o que alcançou e falta de continuidade. Dentre esses, eu quero trazer hoje o falta de atenção, que eu acho que de todos esses que eu falei, todo mundo se identificou em algum momento, mas a falta de atenção eu acho que ela é a mais ali que fala, opa, esse aí eu conheço. E a falta de atenção, ela permeia tudo, né? Geralmente a gente identifica a falta de atenção quando a gente precisa produzir algo, especialmente relacionado ao trabalho, né? Remunerado muitas vezes. Só que a falta de atenção, ela permeia toda a nossa vida. Desde pequenos detalhes a questões maiores. E os pequenos detalhes que eu me refiro, e é um convite que eu faço para que a gente perceba isso juntos, não só agora, mas daqui por diante, é como a gente se sente, como a gente se percebe, como a gente está atento a nós mesmos. E como, não, eu estou atento, estou aqui sentada, eu estou te ouvindo. Mas além disso, né? Estou aqui sentada te ouvindo, mas com foco aqui ou com foco escapando para outras situações. Esse escape para outras situações, ele divaga e vai, e de repente eu retorno, ok, realmente preciso apagar a luz do banheiro. E faço essa menção e retorno. Eu me observo ao longo do dia, por exemplo, como eu desperto hoje, ou faça isso amanhã, como eu acordo, o que eu estou sentindo quando eu acordo? Cansaço, disposição, alegria, indiferença, preocupação. Eu dormi? Não dormi? Como foi meu sonho? Sonhei? Não sonhei? Meu sono foi tranquilo? Não foi? Não para que isso a ideia não é nos escravizar nesses pensamentos, mas é estar atento a isso. E pequenos segundos de atenção nos permitem adentrar em quem nós somos. Ao longo do dia, eu estava mais agitada, menos agitada, mantive o mesmo ritmo, a mesma linha de quando eu acordei até o horário que eu fui dormir. Senti fome, não senti, mudou o horário de comer ou não. Me chateei. Fui mal educada ou indiferente com alguém. São questões que, quando eu digo que elas são as mais difíceis, e a gente tem
um apanhado, um material vasto, né, falando sobre isso, porque é aí que a gente vai se descobrindo, se despertando, e é onde também vai ocorrer um turbilhão de sensações, de sentimentos, e nem todo mundo nesse momento, quando realmente, falando especificamente do universo do yoga, da filosofia, que nem todo mundo se identifica ou está pronto nesse momento para realmente entrar. Porque tudo que a gente faz nesse universo, a busca é essa, independente da linha, né, que siga. A ideia é que a gente fique bem com a gente mesmo, que a gente fique bem com quem a gente é, que a gente identifique as nossas fraquezas, que a gente identifique as nossas forças, as nossas limitações, que a gente perceba o que a gente realmente gosta de fazer, o que faz parte de mim e o que eu fui, de certa forma, obrigada a sentir, obrigada a gostar, obrigada a trabalhar, a tolerar, né? Então, abre um leque de possibilidades. É fácil? Não, a gente não está falando de ser fácil nem de ser de uma hora para outra, né? Essa iluminação, né, como eles chamam, essa iluminação, esse alcançar essa felicidade, ou esse autoconhecimento pleno, não é fácil, não é rápido, e cada um tem um processo. A questão é nós estarmos abertos a isso. E uma das formas é manter a mente focada, né? A mente com atenção. E começando com uma atenção conosco, né? Se afastando de certa forma do que ocorre à sua volta e se focando em você. Só que sem pensar dessa forma, sem um egoísmo, já não me importo com o outro, eu só penso em mim. Em hipótese alguma. A ideia é, eu preciso me conhecer, eu preciso me respeitar, eu preciso saber qual é o meu limite, para eu impor meu limite, para eu saber que o outro também possui limites e que eu preciso respeitar esses limites, assim como eu quero que respeitem os meus. Então, a gente começa nesse momento, quando a gente realmente se observa na prática de asana, por exemplo, com esse contexto, com essa ideia de que eu passei, quando a gente se observa na relação que eu tenho comigo e do que eu mostro para o mundo, o que é meu e o que é uma fachada, e não que isso seja um problema, que eu apresente uma fachada. A questão não é isso, a questão é a questão da consciência e como eu ajo diante de todas essas informações que vão emergir. A gente, querendo ou não, elas vêm à tona com a prática de yoga. E aí, fazendo um link, eu queria apresentar um outro trecho do Yoga Sutras, que está no capítulo 2, no Sutra 2.30, que apresenta os yamas, que são condutas naturais, inatas nossas. Só que isso não nos autoriza, por serem naturais, não nos autoriza a permitir que elas fluam da forma que vier, né? O que Patanjali nos mostra é que a gente precisa controlar, né, ter sabedoria para lidar com essas situações que se apresentam naturais nossas. E o que eu quero destacar para vocês, mas quais são elas, né? Então, o que diz? Os yamas são ahimsa, não causar dano; satya, a verdade; asteya, não roubar;
Brahmacharya, compromisso com a busca de Brahma. Aparigraha, não acumular objetos. Aqui são o que ele elenca para que a gente controle esses impulsos. E aqui o que eu quero destacar é a ahimsa, não causar danos. Não causar danos a nós mesmos. Então, com tudo que eu falei aqui, a gente começa com esse respeito conosco. O quanto é confortável para mim fazer essas observações, fazer esse olhar interno. Não como fuga, mas o quanto eu estou me respeitando nesse limite. O quanto eu estou pronto para olhar para isso ou não. O quanto eu estou pronto ou pronta para fazer, executar esse asana que eu vejo, às vezes a minha professora ou alguém que eu sigo numa rede social ou que eu vi num filme e eu quero fazer, mas meu corpo não está preparado para ele. O quanto eu estou respeitando isso. O quanto eu observo que às vezes, em determinado dia, a gente não está tão bem, a gente não está produzindo como estava produzindo no dia anterior, a gente não está, o corpo não está aceitando determinado tipo de alimento, e o quanto a gente força, né, a continuar nesse fluxo que o nosso corpo está falando, por favor, hoje não. O quanto a gente se força a ser alguém que muitas vezes não tem e não faz mais sentido ser nesse momento. Eu escutei uma frase muito interessante, né, uma colocação, que nós estamos o tempo inteiro em transformação. Isso é fato. E às vezes a gente se mantém de forma dolorosa, de forma agressiva conosco, um determinado tipo de pensamento, postura ou ideia que a gente tinha, às vezes há 1, 2, 3 anos atrás, 6 meses. E que hoje, a pessoa que eu sou hoje, as coisas que eu passei por esse percurso, não fazem mais sentido eu manter essa mesma ideia, projeto ou o que for. Então, a ahimsa, ela se refere muito a isso, a esse respeito conosco. Só que para eu me respeitar, eu preciso me conhecer. Se eu não me conheço, eu não sei quando eu me respeito e quando eu não me respeito. E quando a gente junta essa atenção, esse foco para conosco, quando a gente junta isso, essas informações que a gente consegue extrair de nós mesmos, e a gente junta com a não violência, a gente não se machucar com isso, não causar qualquer tipo de dano em todos os nossos corpos, não só o físico, automaticamente isso se expande e a gente passa a respeitar tudo e todos que estão à nossa volta. Eu brinco que é um caminho sem volta. A partir do momento que você se descobre, que você desperta, que você se reconhece, você reconhece o outro. A partir do momento que eu identifico e assumo, né, não tenho medo do embate ou da exposição, a partir do momento que eu respeito que às vezes hoje o meu corpo não está pronto para ficar muitas horas numa mesma posição e eu me ajeito, quando eu vejo que eu tenho limitações gigantescas para algumas coisas e tenho facilidade para outras situações, que meu tempo é o meu tempo, que meu tempo muda conforme o tempo passa, a gente percebe que o outro tem o tempo dele, por exemplo, que eu acho que é algo muito forte para nós, a certa intolerância com o tempo alheio. Então, se eu entrego determinado tipo de trabalho em tanto tempo, eu exijo, mesmo que inconsciente, que o outro faça da mesma forma. Se eu talvez execute um asana com uma facilidade tal, eu posso imaginar que as outras pessoas devam também executá-los da mesma forma.
O meu processo de amadurecimento, de observação de quem eu sou, ocorre num tempo, com a bagagem que eu tenho, eu, Lígia. E cada um vai ter a sua. Então é muito rico quando a gente percebe isso. E não tem como você não respeitar e entender mais os outros. Que haverá conflitos ainda? Sim, haverá. Nós estamos aprendendo o tempo inteiro, né? Então, e é ok me excedi nesse momento. O importante é perceber que eu me excedi. E o que eu faço com isso agora? Eu percebi que eu agi de uma forma que vai contra, talvez, de alguma forma o que eu acredito. O que eu faço com isso? O que isso representou para mim? E pode ser que você esteja escutando tudo isso que eu estou falando e não faça sentido nenhum. Pode ser que você esteja escutando e falando, vamos ver onde ela vai chegar. Ou vamos ver o que isso tem a ver com yoga. E tem tudo a ver. Né? Mais uma vez, retomando a nossa conversa inicial. O yoga vai além do tapete. Né? O que eu faço aqui em cima, o que você faz em cima do seu tapete, é uma amostra de como a gente age fora. E os sutras, por exemplo, que é os que eu estou citando aqui, eles nos orientam, né? Todos os sutras, as orientações e os guias que tem dentro desses textos, eles nos mostram o que é possível, nos mostram uma visão de cima. O que a gente tem? E daqui de cima, né, quando a gente consegue subir aqui também, a gente consegue olhar e falar, ok, tem esse caminho. Esse caminho parece que está mais difícil. Aqui eu estou vendo que tem gente indo. Eu posso ver se alguém aqui pode me ajudar. Eu vi que alguns caminhos eu já segui. Já marquei aqui que eu já segui. Vou querer ir de novo? E isso é para tudo. Então eu queria trazer um pouco desse tema, um pouquinho dos sutras também, um pouquinho do que a gente aplica, né, essa filosofia, além do que a gente às vezes apresenta como só uma prática postural. Ela é muito mais que isso. E o pranayama que eu escolhi hoje, ele é um dos que nos fazem nos centrar muito em nós mesmos, na retenção dos sentidos. E ele fecha, né, de certa forma, com tudo que eu falei na nossa atenção, da gente não ser violento, não ser agressivo conosco, e desse efeito que, para mim, de vibracional que ele traz. E como você já deve ter percebido, muitas posturas no yoga, elas recebem o nome de bichos. As posturas recebem nomes pela simbologia, né? Cada nome tem a simbologia, o significado, e a ideia é que aquele nome, quando a gente executa aquela postura ou aquele pranayama, a gente faça referência do que aquele nome representa para aquilo. Então, por exemplo, o guerreiro Virabhadrasana. Quando a gente pensa em guerreiro, não é algo que você fala, guerreiro. Não. A gente pensa o guerreiro. É um pouco automático a abertura do peito, né? Você eleva um pouco o queixo. Você sente que fala, é o guerreiro. A ideia é um pouco essa. E o pranayama que eu trouxe para vocês, ele é chamado de o voo da abelha ou o zunido da abelha. E o que a abelha representa, ou pelo menos representa para mim? É muita coisa. Para começar, se você visualizar, imagine agora, se quiser feche os olhos, e imagine uma abelha. Não importa a referência que venha, se é um desenho, se é uma imagem de uma abelha que você viu realmente. E tente pensar o que ela representa para você, que sensações ela traz. Caso
caso você se associe a uma picada, pegue uma outra referência. Não que essa não seja importante, mas na verdade a gente quer um outro momento seu com a abelha. E para começar, fazendo um link com tudo que a gente estava falando, provavelmente o que veio na sua memória, na sua mente, é a abelha que a gente mais conhece. Que é aquela amarelinha e preta, que tem fantasia, que é a que faz o mel, que a gente vê, né, nas prateleiras de supermercado. Que é a que nos pica. E além dela, a gente tem, por exemplo, no Brasil, abelhas conhecidas como sem ferrão, que na verdade não que elas não tenham ferrão, mas elas têm um ferrão atrofiado, então elas não nos picam. A gente tem ao menos 300 espécies dessas no Brasil, nativas. Então isso mostra um pouco que dentro, isso só no Brasil, né? No mundo existem mais de 500 espécies das abelhas sem ferrão, que te convido a conhecer também. Então é um pouco como nós. Não existe só essa abelha que talvez foi a que eu pensei, que pica e que eu conheço de desenho animado. Não, tem uma infinidade de outras espécies diferentes. Assim como eu, existem várias outras pessoas diferentes de mim. E o que a abelha traz? Ela é um animal pequeno, só que com uma função de uma importância tremenda. E ela começa trabalhando para ela, individualmente. Depois, se ela tem uma colmeia, ela vai trabalhar para essa colmeia. Então ela sai e vai buscar alimentos, vai buscar pólen para esse grupo que vive junto, pensando já em comunidade. E todo esse trabalho que ela tem de polinização é bom para ela, porque é o alimento dela, né, e das crias dela, da produção de mel, produção fugiu o nome agora, de própolis. Só que cada flor que ela poliniza, esse trabalho minúsculo que possa parecer que ela faz, não atinge só ela, é benéfico às flores, que é benéfico a essa espécie de flor, que se beneficia também de uma outra que não tinha nada a ver, só que do voo daqui para cá foi ótimo para essa natureza selvagem, digamos. Os frutos que essas flores poderão produzir quando polinizados são muito melhores, né? De tamanho, de durabilidade, de sabor, de espécies que vão sendo evoluindo dessa polinização. Dessa polinização também, quem usufrui e ganha muito com isso somos nós, seres humanos. Porque também o produto que consumimos fica melhor, né? Além do mel que a gente consome e de todos os outros benefícios. Então, se você imaginar um bichinho tão pequeno como a abelha, que seja desse tamanho, que começa com um trabalho individual, depois de forma lenta, mas um trabalho em uma coletividade micro, que pode ser sua família, seus amigos, e que esse trabalho de abelhinha, que a gente brinca que é um trabalho de formiguinha, ele ultrapassa naturalmente a existência da abelha, daquela única abelha, ultrapassa a existência daquela colmeia, ultrapassa a existência daquelas flores que foram polinizadas e trazem um benefício para todos nós, para todos os seres que habitam a Terra. Então, espero que você consiga conectar todas essas situações, essa representatividade da abelha, para a gente fazer agora sim esse pranayama, Brahmari Pranayama, do voo da abelha, se conectando com tudo isso. E que essa prática e todas as práticas outras que você for fazer
relacionados ao yoga ou não, eu te convido que faça com essa consciência de foco, atenção, primeiro em você, se percebendo, para poder perceber o outro. E consciente de que essa atitude reverbera e que tudo à nossa volta melhora. E talvez assim, mesmo que por instantes, a gente alcance aquela felicidade que Patanjali fala. A gente alcance aquela iluminação que de certa forma todo mundo busca. Então agora sente-se de forma confortável, coluna ereta, relaxa os ombros. E o pranayama que a gente vai iniciar, a respiração é sempre pelas narinas, inspirando pelas narinas, e a exalação a gente vai produzir o som do zunido das abelhas. É como se a gente produzisse, entoasse o M. Então eu vou fazer, depois a gente faz junto. E para ajudar na concentração, na retenção, na retração, dos sentidos, a gente vai obstruir os canais auditivos. Então, com os dedões, relaxa os ombros e a gente você vai perceber que o som, mesmo se não estiver muito alto, ele muda. Então, a gente fecha os olhos, inspira pelas narinas e exala com o som de E. Até sair todo o ar. Inspira mais uma vez, relaxa os ombros. Concentre nessa vibração dentro do corpo. Inspira mais uma vez. Pode soltar, relaxa os ombros, mantenha os olhos fechados levemente. Abrindo os olhos. Você pode fazer essa repetição por 5 vezes seguidas. Se os braços cansarem, quando estiver inspirando, relaxa os ombros, os braços no colo. E na exalação, tampe os canais auditivos, que fica mais forte da gente fazer essa concentração e sentir essa vibração. Uma outra possibilidade que nós temos de mudar é tampar sempre com o dedão, e aí a gente vai pegar o mindinho, colocar aqui embaixo do lábio e a gente vai fazendo esse caminho e fechando com os indicadores levemente, é só encostar no rosto, inspira e exala fazendo o zunido da abelha. Você pode optar o que for mais confortável. Esse eu chamo Mukhi Mudra, e a ideia é que aqui a gente feche realmente, de certa forma, os nossos sentidos. Então, boca, nariz, ouvido e os olhos estão fechados durante essa prática respiratória. Então, espero que tenha sido prazerosa, interessante esse nosso papo. Aproveite esse pranayama e comente se fez sentido, se não fez, se quer que a gente tenha mais conversas sobre essas ou não, se quiser levantar algum tema para que a gente converse. E agradeça, unindo as mãos no centro do peito, fechando os olhos, relaxa os ombros, inspira, exalando o ar, namastê.